Bom, então a gente tem também outro tipo de sapata, né, que é a sapata associada, que é quando duas ou mais sapatas, elas são fundidas. Eu vou explicar aqui esse mais sapatas também, certo? Então, é quando basicamente duas ou mais sapatas são fundidas e elas acabam formando uma única sapata, certo? Na norma, o que tem dizendo sobre sapata associada? A norma diz assim, ó, sapata comum a dois pilares alinhados, marca isso aí, pessoal, isso aqui é importante, ó. Os pilares têm que estar aqui alinhados, dois pilares, certo? Mas essa denominação, a norma diz que também se aplica à sapata que tem mais do que dois pilares, desde que eles não estejam alinhados. Ou seja, se eu tenho dois pilares aqui alinhados, eu posso fazer uma sapata associada. Se eu tenho aqui três pilares alinhados, isso aqui é uma sapata associada, sim ou não? Três pilares alinhados, não. Isso aqui não é uma sapata associada. A sapata associada, quando passa de três pilares, é quando a gente tem, por exemplo, três pilares que estão desalinhados, ok? Então, isso aí é o que tem na norma. E aí, ela ainda completa, né? Desde que representem menos de 70% das cargas da estrutura. Ou seja, eu só posso considerar que é uma sapata associada aqui, esses três pilares, se o carregamento que chegar aqui nesses três pilares for um carregamento menor do que 70% da carga total da obra que tiver aqui, tá? Eu tenho mais pilares aqui, ó. Beleza? Então, a carga que vai ter aqui nesses três pilares tem que ser menor do que 70%, ok? Bom, e aí a gente tem, né, o formato aqui dessas sapatas que são chamadas de sapatas associadas. Então, como eu falei, como tem na norma, né, como a gente acabou de ver o que é que tem escrito na norma, as sapatas que possuem dois pilares alinhados, é uma possibilidade aqui de transformação aí para a sapata associada, e quando a gente tem três pilares desalinhados, ok? Professora, pode ter com quatro pilares? Pode. Agora, qual é a condição para isso? Aqui é a condição. Menos de 70% das cargas da estrutura. Professora, pode ter com 5? Pode. A norma deu limite aqui? Não. Ela disse o quê? Mais que dois pilares quando não alinhados. Agora, desde que... Então, pode ter uma sapata associada com 5 pilares? Pode. Se não tiver mais de 70% da carga, está liberado. Certo? Bom, e aí a gente tem aqui, né, o esqueminha dessa sapata associada, por exemplo, aqui, quando a gente tem dois pilares alinhados, né? Vamos utilizar esse exemplo aí. Então, essas sapatas associadas, elas recebem o carregamento de dois pilares alinhados ou mais pilares desalinhados, tá? Elas acontecem quando as sapatas isoladas, né, as sapatas individuais, elas estão muito próximas. Então, eu tenho uma sapata aqui, um pilar aqui, eu tenho outro pilar aqui. Quando isso aqui é muito próximo, talvez até não dê nem para a gente fazer uma sapata de cada. Então, é mais fácil, né? A norma recomenda que você unifique isso aí, junte, tá? Quando não possibilita, né, a execução de uma sapata para cada pilar, foi isso que eu acabei de falar aqui para vocês. E aí tem um detalhe importante para essa sapata associada, que é o quê? Que é o famoso CG, centro de gravidade. Por quê? Porque o centro de gravidade da fundação, ele tem que ser igual ao centro de gravidade entre os pilares. Então, o centro de gravidade que eu tenho aqui, ó, da minha base da sapata, ele tem que ser exatamente igual ao centro de carga dos meus pilares. Então, eu tenho aqui um pilar, né? Eu tenho aqui, ó, um pilar, e aqui a gente tem outro pilar. O centro de carga desses pilares, coincidentemente, deu no centro, tá? Mas isso vai depender de quê? Depende do carregamento que tem nos pilares, certo? Se eu tiver esse pilar aqui com a carga maior do que esse, eu tenho aqui uma variação do meu centro de gravidade, certo? Então, do meu centro de carga, vai depender das cargas que chegam nesses pilares. Então, é importante ressaltar, tem um errinho aqui, ó, deixa eu apagar aqui esse errinho,
É importante ressaltar que quando a gente tem a sapata associada, a norma diz que se faz necessário o dimensionamento de uma viga de rigidez, que é justamente essa viguinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá? É colocada uma viga aqui, meio que travando esses pilares, ó. A viga de rigidez aqui, certo? Em cima do tronco da sapata. Ok? Então, essa daí é uma sapata chamada sapata associada.